É uma grande honra apresentar o professor César, né, que foi, há muito tempo atrás, coordenador da Congrade, assim como hoje é a Daniele, né, fez grande trabalho na Congrade. De 2007 a 2011 foi vice-diretor do Instituto de Química. De 2011 a 2015, diretor do Instituto de Química. E hoje é um membro da Câmara de Graduação, né, que é uma instância importante da universidade, onde todas as decisões das Congrades e daquele relativo à graduação passam por lá. Então, tudo que passa por lá passa pelas mãos do César também, um grande pesquisador na área de polímeros, né, que vai nos brindar, então, com essa aula inaugural do ano de 2022. Obrigado, César. Agradeço também, antes de passar para o César, já a Wileia, né, por ceder o espaço mais amplo do que nós teríamos lá no Instituto de Química. Então, fica aqui já o agradecimento. César, muito obrigado. Então, boa tarde, pessoal. Eu não sei se eu falar sem o microfone, vocês me ouvem? Eu acho que eu vou dispensar o microfone. Bom, antes de mais nada, né, para mim assim, é um prazer muito grande poder retornar, né, a uma atividade presencial. A universidade, depois de 2 anos e meio praticamente suspensa de qualquer contato presencial, principalmente com as aulas de graduação, para mim é uma honra muito grande poder assim, retornar esse encontro presencial e poder olhar olho no olho de cada um de vocês, né, para a gente retomar essas nossas atividades que são tão importantes. E muito mais ainda para vocês, né, que estão iniciando nesse semestre o curso de Química e até mesmo aqueles que, de uma certa maneira, iniciaram online lá em 2020 e 2021. Então, essa volta presencial, né, esse contato entre professor e aluno é uma coisa que é extremamente importante, extremamente rica para o desenvolvimento de todo o curso de vocês. Então, eu agradeço, Marcelo, pelo convite. E antes de mais nada, porque ele falou tudo, eu sou sempre um professor. Eu gosto de ser professor, é a carreira que eu escolhi. E é uma dos perfis, né, que vocês, como futuros profissionais da Química, também podem ser, né, professor e pesquisador. E hoje, como o Marcelo colocou, eu pensei assim, o que eu posso falar para vocês numa primeira aula inaugural, a abertura do semestre, esse encontro presencial. Então, como eu sou da área de polímeros, eu pensei exatamente em mostrar para vocês uma das coisas que a gente tem visto muito, que é plástico. Então, acho que todos vocês devem ter visto várias imagens dessas na mídia, né, da poluição que os plásticos trazem, do dano para o meio ambiente. Então, isso é um assunto corriqueiro. E eu quero exatamente trazer isso porque, através do conhecimento que vocês vão adquirir ao longo desse curso, a gente tem que saber propor e enfrentar problemas, né? A gente sempre fala a parte de um desenvolvimento sustentável. As coisas que acontecem, né, para o bom desenvolvimento, elas às vezes trazem algumas vantagens. E quando a gente fala de sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, é aliar esse desenvolvimento de uma forma que ele não prejudique o nosso meio ambiente, ou o meio social, ou o meio econômico. Então, essas 3 variáveis, elas são sempre alinhadas quando a gente fala em desenvolvimento sustentável. E um problema que é para nós sempre presente é a poluição que os plásticos causam. Isso a gente vê em tudo, né? Se a gente pegar aqui notícias mais recentes, então a gente vê a poluição por plástico pode virar irreversível, diz um determinado estudo, né? Que plástico é responsável por 80% do lixo nos oceanos. Apenas 20 empresas produzem mais da metade do lixo plástico no mundo. Então, todas essas manchetes, dependendo da fonte que a gente pega, né, a gente tem que também avaliar de uma forma crítica, né? E nós, como futuros estudantes ou pesquisadores, a gente também tem que saber avaliar tudo o que a gente está ouvindo. Mas, claro que a gente sabe que a questão da poluição dos plásticos é um fato recorrente, né? Então, tem várias fontes que mostram exatamente o acúmulo desses lixos nos oceanos, né, pelas correntes marítimas, né, a gente tem regiões que tem um grande acúmulo de plásticos, e o Brasil, num cenário internacional, ele praticamente é o 4º maior
gerador de resíduo plástico. Então, cabe também a nós, como químicos ou futuros químicos, também saber tratar dessa problemática, né? E o mundo, né, já coloca isso, né? Então, desde o início, desde o começo, a gente tem visto agora muita preocupação em relação a esse meio ambiente. Então, esse relatório da ONU de 2021, de outubro de 2021, mostra exatamente que muitas das coisas, né, um alerta sobre falsas soluções para as poluições dos plásticos, ou seja, soluções que não vão dar em nada, ou que vão ser até mais prejudiciais do que deixar o plástico da forma como está. Então, muitas soluções, às vezes, que aparecem, não é aquela mais adequada para combater um determinado problema, porque elas podem gerar outro problema mais urgente. Então, existe toda essa preocupação mundial do relatório da ONU, que já se manifesta exatamente em alguns tratados em nível mundial, como, por exemplo, as 175 nações, né, que assinaram uma resolução histórica para o primeiro passo para um futuro acordo contra a poluição dos plásticos. O próprio Senado Federal, o nosso Poder Legislativo, né, a Comissão do Meio Ambiente, que vai propor um marco regulatório da economia circular do plástico, ou até mesmo empresas que visam, né, são empresas capitalistas que visam daí um lucro ou um custo, que já ofertam também para o consumidor métodos mostrando a sua responsabilidade com o meio ambiente, a sua responsabilidade com a sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável. Mas e nós? Né? O que nós, cada um de nós como cidadãos, pode fazer também em relação a esse tema, a sustentabilidade ou em relação aos plásticos? Então nós, né, ali eu peguei aqui um exemplo de uma estudante do ensino médio do Distrito Federal que pegou e criou um plástico a partir da casca de laranja. É uma coisa muito simples, né? Existem várias iniciativas que podem ser feitas, né? Então, não é uma coisa que só está em nível internacional ou em nível de poder legislativo ou de empresas. Cada um de nós, como cidadãos, a gente tem também a nossa responsabilidade em relação a esse desenvolvimento sustentável e também a essa relação com o plástico. E, falando nisso, se eu perguntar para vocês o que é plástico, né? O que são plásticos? Então, a gente sempre ouve falar muito de plástico, mas plástico vem do grego, né, plastikos, e ele significa o quê? Aquele que pode ser moldado. Todo mundo já falar que eu fiz uma cirurgia plástica. Por quê? Eu tinha umas rugas na minha testa, que é um pouquinho longa, e daí eu quis tirar essas rugas. Então, o que tu faz? Tu vai moldar o teu rosto, né? Muito fácil assim, remodelagem facial, como que é? Harmonização facial. Que tem a ver, exatamente essa palavra plástico, é isso, tu está moldando alguma coisa numa forma que tu deseja. E plástico vem exatamente isso. O plástico, ele é um material que ele pode ser moldado em diferentes formas. Em copo, em caixas, em jarras. Então, daí que vem em sacolas plásticas, né, em canudos. Então, a palavra plástico, ela vem disso, com a mesma analogia que a gente tem para a cirurgia plástica. Mas, na realidade, o plástico, ele é um polímero. E o polímero é uma macromolécula, ou seja, uma molécula muito grande, formada por muitas unidades, ou muitas partes da mesma unidade. E essa unidade é o que a gente chama de monômero. E esse monômero, através de um processo que é chamado de polimerização, ele é capaz de reagir com ele mesmo e, através de uma ligação covalente, formar essa molécula de polímero, que é uma molécula com tamanho muito grande. Então, só aqui um exemplo para vocês. Essa aqui, vocês multipliquem isso aqui por 1000, vocês vão ter mais ou menos o que é o tamanho de um polímero. Então, isso aqui é só uma representação tridimensional de uma molécula, de um pedaço de uma molécula, de um polímero, que é o polietileno. E só para vocês terem uma ideia do tamanho que é essa cadeia, se eu multiplicar por 1000, eu enchi praticamente toda essa sala dessa cadeia polimérica, que é uma macromolécula.
E os polímeros, né, eles podem, basicamente, a gente tem aqui uma analogia, né, com o clips, né, o clips seria o monômero, e se a gente fizer uma corrente de clips, a gente teria daí um polímero, onde eles estão, cada uma daquelas unidades está ligada covalentemente através do compartilhamento de elétrons da ligação química. E os polímeros, eles não é uma coisa assim que ocorre só na indústria, né? Polímeros, a gente já convive com eles desde muito tempo atrás, né? Existem vários polímeros que são polímeros que a gente chama de naturais, que a gente conhece no nosso dia a dia, né? São as proteínas, e as proteínas a gente pode considerar que é um polímero constituído de unidades repetitivas, que são os aminoácidos. A gente tem os polissacarídeos, né? Carboidratos, né? Que são daí polímeros constituídos por uma unidade repetitiva, que é a glicose, que é a base não só do amido, mas também da celulose. E a gente também tem a borracha natural, que são polímeros que ocorrem na natureza, ou seja, a própria natureza sintetiza essas moléculas que têm um tamanho muito grande, que são constituídas de muitas partes da mesma unidade polimérica. Mas, claro, os polímeros que a gente usa no nosso dia a dia, no vestuário, nos estofados, na mesa, no retroprojetor, são polímeros que a gente chama de sintéticos, que são polímeros que são obtidos majoritariamente a partir do petróleo. Mas vocês veem aqui nessa escala que do petróleo mesmo, 4% é usado para obter plástico. A maior parte, né, do petróleo ele é usado para energia, para combustível, para transporte, para aquecimento. Para a indústria química, mais ou menos 3% da fração do petróleo é para a indústria química, que é o terceiro maior PIB, que contribui em termos... No Brasil, acho que é o terceiro que contribui para o PIB. E da indústria química, 4% é plástico. Ou seja, a principal contribuição da indústria química é a indústria de polímeros, é a indústria de plástico. E 99% dos polímeros que a gente usa no nosso dia a dia, eles são obtidos a partir do petróleo, né, que é o que a gente chama que é uma fonte fóssil. Mas por que isso cresceu tão rápido? Se a gente vai ver, a ciência de polímeros, ela é relativamente nova, se a gente vai pensar em termos de conhecimento químico que foi gerado já desde lá da época da Grécia. A ciência de polímeros, ela fez 100 anos em 2020. Foi em 1920, Staudinger foi o primeiro que teceu os primeiros conceitos que eu falei sobre o que é um polímero, o que é uma macromolécula. E desde lá, teve um crescimento tão grande, foi evoluindo, primeiro sendo usado só mais na parte de peças, daí depois mais no vestuário, então cada vez foi se ampliando o uso de polímeros no nosso dia a dia, no desejo que a gente tenha assim, um bem-estar, né, ou um estilo de vida mais favorável. Hoje ninguém pensa em não ter celular, né, ou os carros também têm 60% são à base de polímeros, então a gente cresce, né, ou existe todo esse desenvolvimento, e os polímeros foram assumindo papéis em substituição à madeira, em substituição aos metais, e esse uso, né, dos polímeros no nosso dia a dia, ele tem aumentado e aumentou dia a dia, principalmente o que a gente pode ver até nesse crescimento. E não vai parar. Essa projeção aqui já mostrava em 2050, e agora esse dado, da semana passada, já mostra que o uso de plástico ele pode quase triplicar até 2060. Então não tem como eliminar de uma vez por todas o plástico do nosso dia a dia. Mas a gente tem que saber exatamente conviver de uma forma que ele não cause maiores problemas, e sim usufruir mais das vantagens que ele possui. E entre essas vantagens, a gente pode citar várias, né? Por que o plástico, né? Por que o polímero são tão usados no dia a dia em várias funções? Então, existem todas essas vantagens, né? Os polímeros, eles
Primeiro, eles podem ser moldados, eles são plásticos, então eu posso transformar em copo, substituindo um vidro, posso transformar num para-choque, substituindo um metal. Então, existem várias peças diferentes, né, nas embalagens, nos descartáveis, nos pratos, que podem ser usados por plásticos, já que eles podem ser moldados. Depois, uma outra coisa, assim, a maior parte deles são atóxicos, são inertes. Então, o contato com o alimento, ele não causa um prejuízo tão grande para a saúde. Até mesmo nos hospitais, se vocês olharem as bolsas de sangue, os soros fisiológicos, as sondas, as tubulações, as seringas, todos esses materiais são materiais plásticos, porque eles são atóxicos e eles são fáceis de serem esterilizados. Outro ponto muito importante é a densidade. O plástico é muito leve. No meu tempo, o carro 1.300 cilindradas era o Fusquinha, era um motor mais fraco, porque o carro pesava muito. Quanto mais pesado, mais potência tu tem que ter no motor. Hoje, praticamente, eu tenho 60% do carro de plástico. Então, isso causa uma melhoria, porque eu não preciso de um motor tão forte, a gente tem motor 1.0. Eu consumo menos combustível, consumo menos pneu, né? Então, tu tem todo um ganho também em relação a essa mudança. A mesma coisa em termos, se a gente vai pensar na indústria aeroespacial. Hoje em dia, a gente consegue mandar satélites em um tempo mais curto, porque foram substituídas todas as peças metálicas que têm uma alta densidade por material polimérico, que tem uma alta resistência mecânica, mas eles são leves. E num tempo mais curto, vamos dizer assim, em vez de 50 anos-luzes, né, mais 30 anos-luzes, que é mais curto, mas a gente nunca vai ver isso acontecer, mas tu consegue, então, chegar ou explorar cada vez dos lugares mais longínquos. Tá? Tem também outras propriedades que eu cito ali, que são as propriedades de barreira, no caso da conservação de alimentos, né, que é a impermeabilidade a CO2 ou a água, para aumentar a preservação de alimentos. Isolantes térmicos e elétricos, né, que são usados em relação às propriedades mecânicas. E um fator, que é um fator econômico, né, atualmente o plástico tem uma relação muito boa custo-benefício. Isso é no nosso dia a dia. Né? No dia a dia a gente sempre está ponderando exatamente essas duas relações. E por último, né, a possibilidade, dependendo, de poder ser reciclado. Né? Então, de poder ser reciclado e transformado em outra peça. Só que se a gente vai ver hoje, né, de todos os polímeros que são usados nessas diferentes áreas, né, construção civil, eletrônicos, embalagens, tecidos, calçados, somente 7% realmente é reciclado. Então, essa vantagem da reciclabilidade, ela ainda não é uma coisa evidente. Né? Então, a gente tem ainda uma quantidade muito pequena, realmente, desses plásticos que são reciclados. E a outra importância também que a gente tem que falar é não só nas vantagens, mas é a importância que o plástico tem no desenvolvimento de todas as áreas, né? Saúde, alimentos, agricultura, ciência e tecnologia, mas principalmente também, como eu mostrei para vocês, na indústria do plástico, ela representa mais de 60% da indústria química. Isso tu tem aliado aí um crescimento histórico, né, e a contribuição do PIB também que tem para a indústria do plástico. E para a própria geração de empregos. Né? Nós aqui, nós estamos todos estudando, nós almejamos chegar, né, o nosso perfil do egresso, ou todos vocês buscam uma posição no mercado. Né? E a indústria química e a indústria do plástico é um mercado bastante grande. A gente tem aqui, na região toda, da região metropolitana, né, e até ali em Triunfo, que a gente pode considerar também que é a região metropolitana, a gente tem um polo petroquímico com a indústria de plástico e a gente tem várias médias e microempresas em todo o vale ali da Vila Charlaus, São Leopoldo, Novo Hamburgo, em toda aquela região que oferece exatamente essa oportunidade de emprego para todos nós. E plástico também não é só vilão.
né? Normalmente a gente observa ao longo da história que nos momentos de maior sofrimento em termos mundiais foram aqueles em que a gente teve um maior desenvolvimento. Se a gente vai analisar a história da indústria química, a gente percebe que na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial foi nos momentos em que ocorreu o maior desenvolvimento da indústria química. Ou seja, a gente tinha necessidade, claro que ali não vamos, mas foram nesses momentos em que se observou assim, um estouro, né, do desenvolvimento da indústria química. E a pandemia também trouxe isso, né? Nós estamos saindo agora de um período de 2 anos e meio de pandemia. E a gente viu nessa pandemia todos os avanços que foram feitos em relação às vacinas. E se a gente vai avaliar, né, a questão dos plásticos, os plásticos contribuíram e contribuem muito para esse combate ou para a minimização, né, da pandemia. E um dos exemplos que eu gosto de colocar é exatamente na própria vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, que é uma tecnologia diferente, que é do RNA, do pedaço do RNA, aquele pedaço de RNA que está dentro de uma nanopartícula lipídica envolta por uma camada de um polímero, que é o polióxido de etileno. Então, o conceito, né, da vacina da Pfizer, ela só foi possível devido à existência dessa capa de um polímero que permitia que o RNA ficasse ali preso, e essa vacina, que muitos de vocês tomaram. Eu tomei e todo mundo tomou. E graças a essas vacinas, nós estamos retornando aqui às atividades presenciais. Sem contar com a enorme contribuição que o plástico teve em relação às próprias seringas para aplicação das vacinas. Vocês viram assim, as seringas são descartáveis, porque o plástico, todas elas são de plástico. Né? O plástico é fácil de esterilizar. Então, a quantidade de vacinas que foram usadas. E, além disso, o desenvolvimento dos equipamentos de respiração automatizada, as camas de hospitais, os hospitais, aqueles temporários que foram criados, como as lonas, as próprias camas hospitalares e tudo que está envolto tem uma quantidade muito grande. Então, a indústria dos plásticos e a indústria química, ela cresceu com essa necessidade. Ela teve que suprir essa necessidade que estava passando em termos mundiais e continua, né? Porque todos nós aqui estamos usando máscaras de quê? De polímero. Mas se a gente vai pegar uma constituição de uma N95, vocês veem ali toda a base, né? Vem lá do petróleo, né? Daí tem aqui os principais componentes, produtos básicos, daí depois os polímeros para constituir o que são essas máscaras. Né? Mesmo de tecido são poliésteres, são também polímeros. Então a gente tem também uma contribuição muito grande até hoje, e até mesmo nos face shields e nas placas de acrílicos, de revestimento, que ajudaram exatamente a nós chegarmos na posição que a gente está aqui, de podermos ter esse encontro presencial. Mas, de novo, esse desenvolvimento, ou todo esse progresso, ele trouxe essas vantagens, mas também traz as desvantagens. A quantidade de resíduo que foi gerado por esse crescimento e pelo uso das seringas descartáveis, das máscaras que a gente tem usado por determinado tempo. Então, também existe agora, se criou um problema que antes não tinha. E muitas vezes daí um processo que está ainda em conjunto, né, com alguma questão biológica, algum componente biológico que tem que ser tratado. E a gente já vê esses efeitos, né? E esses efeitos são verificados exatamente porque o polímero, ou todo esse material que é feito, as seringas, que são feitas as máscaras, as bolsas de sangue, as bolsas de soro, eles não são biodegradáveis. Então, eles não vão se degradar no ambiente, eles vão se acumular no ambiente. E essa é uma das grandes desvantagens que a gente tem dos plásticos. Mas essa desvantagem só existe porque a gente não age
com os plásticos de uma forma adequada, ou a gente não tem ainda soluções adequadas para resolver esse problema de uma forma adequada. Por isso, esse campo que abre é um campo extremamente grande para todos nós, né, de nós propormos o que a gente pode fazer, né, para evitar esse dano maior. E isso que entra esse conceito da sustentabilidade, que é um conceito que é tão recente, né, se a gente vai ver também na mídia, né, que é o desenvolvimento sustentável. E a sustentabilidade, como eu tinha feito, ela tem 3 dimensões, né, a dimensão ambiental, a dimensão econômica e a dimensão social. Né? E a sustentabilidade, o conceito que a gente mais vê ultimamente, né, assim, tornou-se um princípio segundo o qual o uso dos recursos naturais para satisfação das necessidades presentes não pode comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. Então, a questão da sustentabilidade, ela vai além do nosso dia a dia, né? A gente tem que pensar exatamente no futuro, em todas as dimensões, né? Não só na dimensão ambiental, mas em tudo que acarreta em relação à dimensão econômica e à dimensão social. Então, como eu falei ali das vacinas, eu volto de novo ao exemplo da Covid. Então, todo o processo a dimensão social do combate à pandemia para todos os níveis da população, não só uma classe, mas de uma forma geral, homogênea, né, para toda a população, que todos tinham acesso à vacina. Então, teve toda essa contribuição social e essas 3 variáveis, elas são interdependentes entre si. Né? Então, mas hoje a gente tem muito mais esse conceito aí da sustentabilidade em relação aos recursos naturais. Mas ele é um conceito muito mais amplo e mais complexo do que está simplesmente definido ali naquela frase. E a gente já vê, né, essa palavra sustentabilidade sendo usada em várias manchetes. Né? Então, empresas que daí vão atingir as metas de sustentabilidade, de obter economia circular, de obter daí o plástico verde. E o que são essas medidas ou essas importâncias é uma das questões que se tem colocado agora da sustentabilidade dos plásticos, é de mudar a matriz, que era uma matriz completamente dependente do petróleo, de uma fonte fóssil, para uma matriz que seja de uma fonte renovável. Né? Então, a gente tem basicamente o conceito que a gente chama hoje de bioplástico, onde o bioplástico ele é classificado como um plástico que ele pode ser obtido de uma fonte renovável, ou seja, um recurso natural, da cana-de-açúcar, né, da celulose, dos óleos vegetais, ou ele também pode ser biodegradável. Né? Então, bioplástico é um conceito, se um plástico é biodegradável, ele é um bioplástico. Se um plástico é obtido de uma fonte renovável, ele também é classificado como um bioplástico. Então, nesse quadrante ali, a gente vê a posição que é pior, é aquele ali que é um material de fonte não renovável, que é o petróleo, e não biodegradável. Essa é a situação que a gente tem hoje. A maioria dos plásticos é baseado no petróleo e eles não são biodegradáveis. E a tendência é o que? A gente migrar, já que esse uso está cada vez ampliando mais, é de migrar para o outro quadrante, para o outro extremo. Eu tenho um bioplástico, que ele é obtido de recursos naturais e ele é biodegradável. Então, essa é uma tendência que o mercado tem colocado. E o que nós, né, podemos fazer em relação a isso? Por que obter um polímero de uma fonte renovável é uma questão de sustentabilidade? A gente tem todo esse ciclo do carbono que está representado ali naquela matriz, né? A gente sabe que um dos grandes problemas do meio ambiente é o efeito estufa, é a geração de CO2. E obter um material ou um plástico a partir de uma fonte renovável, a gente tem todas aquelas vantagens que são colocadas ali em relação ao ciclo do carbono. Por quê? Porque eu tenho um ciclo mais curto, eu vou obter esse plástico a partir de biomassa, eu vou obter esse plástico a partir de resíduo plástico. Ou seja, ao invés de reciclar, eu vou regenerar o monômero através de um processo que a gente chama de reciclagem química.
A gente vai mudar a matriz, ao invés de ser uma matriz de petróleo, uma refinaria de petróleo, mudar para uma biorefinaria, onde a partir de resíduos de biomassa, resíduos de lixo, a gente seja capaz de retornar a obter monômeros e, a partir daqueles monômeros, produzir daí os polímeros. Então, a gente reduz esse ciclo e a gente aumenta a sustentabilidade, a gente combate também o acúmulo de plásticos e de resíduos daí no meio ambiente. Então, essa é uma tendência atual e o campo está aberto para todos nós. Quando eu digo todos nós, não é só eu que já estou quase, que nem o Marcelo falou, que eu estou tanto tempo na universidade, mas principalmente para vocês que estão iniciando. Então, é um desafio que a gente tem, né, e que a gente tem que percorrer. Mas, claro, existem vários outros desafios. Estou colocando exatamente essa posição, por quê? Porque eu passei praticamente a minha vida inteira de pesquisador trabalhando com polímeros, trabalhando com plásticos. E exatamente é isso que eu quero dar uma ideia, assim, o que a gente tem feito exatamente, né, ao longo aqui dentro da universidade, o que cada um de vocês podem fazer nessa tendência aí de maior sustentabilidade. Então, dentro aqui do nosso grupo de pesquisa, falando assim rapidamente, a gente tem trabalhado desde 95 com uma fonte renovável, que são os óleos vegetais. O Brasil é um país agrário, né? A agricultura é muito forte dentro do nosso país, né? A gente tem um território enorme, um clima excelente, então o Brasil é um país de agricultura. E a gente tem uma diversidade muito grande de oleaginosas. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de óleos, que nem todos são usados para fins comestíveis, mas que podem ser obtidos também, podem ser usados para outros fins. E no nosso trabalho que a gente tem desenvolvido, a gente tem usado exatamente os óleos vegetais, mais especificamente mamona e soja, para a obtenção de polímeros. E, além disso, vocês sabem que em 2008, ou até antes, né, teve aqui no Brasil, a gente usa o diesel, hoje está em torno de 12%, né, estão querendo aumentar para 15%, mas a gente usa biodiesel, que também é obtido de uma fonte renovável. Só que o diesel renovável são aqueles ésteres metílicos. Então, tem ali o óleo vegetal, que é um triglicerídeo, daí faz essa reação de transesterificação com álcoois, normalmente metanol, e obtém daí um éster metílico, que é o biodiesel. E sobra o quê? Sobra glicerina. E glicerina passou a ser um problema. É de novo aquele assim, o desenvolvimento aliado, eu avanço num espaço, mas eu crio uma outra situação. E isso é constante ao longo de toda a nossa vida. E a gente tem que ir resolvendo daí aqueles problemas ou achando daí novas formas de combater esse problema. E a nossa ideia foi exatamente usar essa glicerina, que é subproduto da obtenção do biodiesel, para obter polímeros. E o polímeros de fontes renováveis, porque a glicerina também vem do óleo vegetal. Então, o trabalho que a gente tem desenvolvido foi exatamente dentro dessa linha, né? Óleo de soja, óleo de mamona, são triglicerídeos através de reações orgânicas simples, né, que não usa reagentes caros, que é uma tecnologia fácil de fazer, transformar esses óleos vegetais em polióis, e esses polióis, matéria-prima para a obtenção de polímeros para as mais diferentes funções. Onde eu cito aqui, que eu trouxe aqui, isso aqui não é um queijo parmesão, não é um pão, mas é uma espuma de poliuretana feita totalmente de óleo de mamona. Então, isso aqui é uma espuma que é usada para isolamento térmico. Né? Se vocês abrirem um refrigerador, aquelas mesmas espumas que usam para vedação, aquilo ali é uma espuma rígida, e essa espuma rígida é muito usada para isolamento térmico, né? Em geladeiras, carros frigoríficos, em casas, né? Quando é muito frio. E ela tem essa característica, e essa aqui é uma espuma obtida somente de óleo de soja. Eu tinha um aluno que ele era surfista. Essa mesma espuma eu posso fazer também prancha de surf. Ele fez. Né? A gente fez uma prancha e fez uma prancha soda de óleo de mamona. Mas eu também posso fazer espumas flexíveis.
São essas mesmas que a gente está sentado aí na poltrona, são de colchões, de travesseiros, e também é possível. Só que aqui, claro, a gente não conseguiu uma substituição total do material petroquímico por um material de fonte renovável. Isso aqui tem 20% só de fonte renovável, o resto continua 80%. Por quê? Porque eu não atingi as propriedades necessárias. Para a espuma rígida, não teve problema, mas para a espuma flexível, isso não foi possível. E a gente fez, né, daí abriu vários campos, né, de cooperação, de formação de recursos humanos, porque essa também é a nossa função dentro da universidade, né, que vocês sejam futuros profissionais para atuar nos diferentes campos, né, vocês têm daí o conhecimento que vocês vão adquirir ao longo do curso, para depois seguir cada uma a sua especialidade na área que mais gostarem dentro da química, que é extremamente vasta. Então, no caso aqui, a gente fez isso, também trabalhei com resinas alquídicas, que é a base de tintas, que são usadas bastante aí nas alvenarias, ou até mesmo para metais e madeiras. A gente trabalhou também com poliuretanas, que eu já falei, né, a partir do óleo de mamona, obtendo daí essas espumas. Espumas também, quando teve o caso da Kiss, né, então espumas de poliuretanas que têm retardantes de chama, que não propagam a chama, então a gente foi desenvolvendo polímeros, né, para atingir daí determinadas aplicações e determinados fins. E até hoje a gente continua daí trabalhando ainda com poliuretanas, né, fazendo pesquisas, usando daí processos biotecnológicos, enzimas como catalisadores e substituindo, porque a poliuretana ainda tem um componente fóssil, que é o isocianato. E a tendência é substituir esse isocianato também por uma outra fonte renovável, que é o que a gente tem trabalhado agora atualmente. Tá? E esses trabalhos, né, vocês dizem assim, não é um trabalho que é só meu, ou só do aluno. É um trabalho de cooperação. Né? Dentro da universidade ou no meio acadêmico, a gente não consegue fazer nada sozinho. Na nossa vida, a gente não consegue fazer nada sozinho. Quem é uma ilha? Né? A gente precisa um do outro para os diferentes fins. E na pesquisa também. Né? Então, a gente tem, durante todos esses anos, trabalhos aí com empresas, com universidades do exterior, com universidades do Brasil, e todos têm colaborado, né, para desenvolver esse assunto, que é o interesse, não meu, mas é o interesse exatamente de todo o país, né, e de toda a população, de toda a sociedade, se a gente vai pensar em termos de sustentabilidade. Então, outra fonte que a gente trabalhou, tem trabalhado, é com poliácido lático. O poliácido lático também é obtido a partir do amido de milho. É do milho. O ácido lático é um polímero biocompatível com o organismo humano, ele é biodegradável, ele é obtido de fonte renovável. Então, ele está bem naquele quadrante que todo mundo quer. O PLA já é uma realidade comercial, mas o custo dele é muito caro ainda para ser implementado como uma embalagem descartável. Mas a gente trabalhou com PLA em dois campos, né, na parte de medicina, como um implante ou um scaffold para implantes de pele, em cooperação com a Faculdade de Farmácia. E a gente trabalhou também com PLA para substituição dos copinhos plásticos de poliestireno, né, para tentar substituir ele por copinhos daí de PLA. Sempre dentro dessa ideia de tornar a questão mais sustentável. E hoje, né, atualmente, só colocar 2 pontos, né, antes de fazer, a gente tem trabalhado num projeto com a Shell, que é um projeto atual, que é a obtenção de hidrogéis a partir de ácido oxálico e monômeros de fontes renováveis. Primeira pergunta, assim, por que o ácido oxálico? O ácido oxálico é aquele composto ali, é um ácido dicarboxílico, que está mostrado ali. E o ácido oxálico ele é obtido a partir do CO2. Então, 2 moléculas de CO2 eu obtenho daí um ácido oxálico. Então, ao usar o ácido oxálico como um monômero para a obtenção do hidrogel, a gente vai estar contribuindo para a diminuição do efeito estufa. E para o tratado que é colocado até 2050, eu tenho que ter uma redução ali em torno de 30% das emissões de CO2. Hoje, ainda está em 60%. Então, qualquer ação hoje,
né, que minimize a emissão de CO2 na atmosfera, vai estar contribuindo para a gente atingir essa meta de 2050, que já está aí, 30 anos. Então, a ideia do ácido oxálico é exatamente essa, né, porque ele é obtido do CO2, e ao usar, então, o ácido oxálico na obtenção desse polímero, desse hidrogel, eu vou estar contribuindo com o CO2. E por que o hidrogel? O hidrogel, por conceito, né, por exemplo, fralda descartável. O hidrogel é um polímero, que a gente chama um polímero que tem ligações cruzadas ou reticulares, mas ele tem uma alta capacidade de absorção de água, por isso que é chamado hidrogel. Ele tem uma capacidade muito grande de absorção de água. E os hidrogéis, eles têm daí uma aplicação também em diferentes áreas. Na agricultura, na recuperação de solos, porque daí a gente pode colocar o hidrogel com água, vai reter a água da chuva durante um tempo mais longo, ou até com fertilizantes. Então a gente pode recuperar solos degradados pela própria pecuária, que é uma outra fonte bastante grande no Brasil. A gente tem toda a parte de higiene pessoal, né, absorventes, fraldas descartáveis, não só para criança, a nossa população está cada vez ficando mais velha. E com o tempo a gente também vai voltar a usar fraldas. Né? Eu digo assim porque a gente começa a ter, então, se aumentou muito também o consumo de fraldas. E essas fraldas atualmente são todas elas de polímeros fósseis. E não tem como reciclar, não tem como reutilizar. Porque a fralda ela não absorve água pura, né? É urina, e aquilo ali vai direto para o lixo. Então é um problema que já está se prevendo do acúmulo que vai ter de fraldas e de absorventes. E além disso, os hidrogéis eles têm uma atuação muito grande, uma aplicação muito grande na medicina, né? No tratamento de feridas, no recobrimento, porque eles têm essa capacidade de água e eles são bem biocompatíveis. Então é uma área bastante grande e que ela é dominada hoje ainda muito por polímeros de fontes renováveis. O próprio álcool gel, que vocês usaram muitas vezes, alguns eram de hidroximetilcelulose, que é um polímero natural, mas ele é muito mais caro que o poliacrilato, que é o polímero de fonte fóssil, que é o mais usado nas fraldas. Então, a ideia do projeto é exatamente usando o ácido oxálico, e daí a gente pega o conhecimento que a gente já desenvolveu ao longo dos anos. Qual é o outro monômero não renovável que eu usei? Usei o glicerol, que é o do biodiesel. O mesmo. E mais daí o ácido cítrico. E usando esses três monômeros, todos eles de fontes renováveis, a gente está atualmente trabalhando para obter um hidrogel de fonte renovável que possa ser utilizado naquelas diferentes aplicações. Num primeiro momento, a gente está pensando mais na agricultura, em recuperação de solo, de retenção de água, mas a gente pode ampliar muito mais aí essa ação. E, só para terminar, assim, além de fontes renováveis, a gente atuou nos últimos anos num problema, que quem trouxe daí foi um biólogo, porque eu acho que isso também é uma outra coisa que a gente tem aqui na universidade, ou na área de polímeros, é uma área muito interdisciplinar, com a medicina, com a farmácia, com a geologia e também com a biologia. Está aqui ele ali, o Marcelo, fez doutorado nessa área, e ele trouxe um problema, que era exatamente o problema que ele tinha lá em Santa Catarina, que era em relação ao resíduo da usina termoelétrica. Poxa, a usina termoelétrica, a gente tem aqui 45% da energia elétrica ainda é termoelétrica. Aqui mesmo no sul, a gente estava aí para construir uma termoelétrica em Guaíba, então a gente tem todo esse problema que traz, gera energia, mas traz também uma poluição muito grande com o resíduo. Praticamente, de toda a energia, a gente tem 60% desse resíduo. E esse resíduo, ele é constituído basicamente o quê? De pirita, e a pirita, por ação do oxigênio e do meio aquoso e das chuvas, ela gera o que a gente chama da drenagem ácida. E aquele meio ácido vai para o solo, vai para os rios e vai daí causando um transtorno daí para a natureza. Então a problemática é de que forma a gente pode minimizar esses danos do resíduo plástico, do resíduo de carvão que ocorre daí nas usinas termoelétricas.
plásticas. Então, a gente fez todo um estudo, né? Então, a gente só para vocês terem uma ideia do impacto local, né? Praticamente as minas de carvão elas se localizam na região sul, 35% no Rio Grande do Sul, 62% em Santa Catarina. Então, aqui os estados do sul é onde a gente tem o maior impacto dos resíduos de carvão. Claro que os resíduos de carvão não são assim largados também no meio ambiente. Existe toda uma barragem com um tratamento, que é o ar livre, mas a gente vê toda hora esses riscos aí de derramamento, de acidentes ambientais que depois não tem mais como recuperar, que são gerados quando estouram essas barragens. Então, a proposta é exatamente tentar minimizar esse dano, transformando esse resíduo de carvão num outro tipo de material, que a gente chama de um material compósito, né? Onde a gente usou daí um polímero, né? Que é essa cola plástica, que é um outro resíduo, para formar tipo uma cola para grudar aquele resíduo e obter um material que pudesse ser usado em pisos, em solos, em bancadas, em substituição a outros tipos de materiais. Então, essa foi a ideia. Então, claro que o resíduo de carvão é preto, então o nosso produto é preto, como está mostrado ali. Então, foi feito diferentes misturas, foram avaliadas daí as propriedades mecânicas, viram que eles tinham propriedades mecânicas adequadas para substituir madeira e substituir determinadas peças em algumas aplicações. Mas a gente também teve uma outra preocupação. Será que realmente, se eu botar esse material num calçamento externo, será que com a água da chuva, com a ação do sol, não vai ocorrer também essa drenagem ácida? Porque assim, eu resolvi um problema, eu tirei o resíduo, botei lá um polímero e pá, joguei. Mas e aí? Será que realmente termina aí a nossa função? Ou a gente tem aqui mais uma outra questão, se isso vai realmente minimizar os danos para o meio ambiente? Então, como ele é biólogo, daí a gente usou todo um estudo, né, de ecotoxicidade, ou seja, da lixiviação desse material pela ação da chuva, do calor, avaliando os efeitos no solo e na água. Só para vocês terem uma ideia, o resíduo de carvão, ele tem lá um pH em torno de 3, se ele não tem nada. E quando a gente faz daí os compósitos, né, usa esse plástico de sacola, daí a gente minimiza já bastante só a drenagem ácida. Então, só se a gente pensar em termos acidez, né? Então, já reduziu essa drenagem ácida. E outros compostos? Poxa, não é só ácido que tem. No resíduo de carvão, posso ter vários outros compostos que podem ser danosos também para o meio ambiente. Então, para avaliar esse efeito, não basta só ver o quão ácido é aquele material. Então, a gente usou uma análise ecotoxicológica, usando bioindicadores em sistemas aquáticos e em solo, para verificar realmente se aquele material compósito não gerava, através da lixiviação, nenhum extrato que causasse o dano, seja para os rios e lagos, ou até mesmo para o solo, para o crescimento das plantas. Então, a gente usou vários bioindicadores para o solo, né? Onde aqui eu destaco a minhoca. Né? A minhoca, eu soube que não sabia, para mim minhoca era só para pescar, mas a minhoca ele é um excelente bioindicador para o solo, porque ele é sensível às mudanças de variação. Então a gente usou a minhoca para testar, colocava ali aquele teste, que é chamado um teste de fuga. Ali eu tenho um solo contaminado com o extrato do lixiviado, e o outro é um solo bom, e coloco a minhoca no meio. Se o solo está contaminado com um material tóxico, a minhoca foge do solo. Se não está, ela se distribui igualmente entre os dois. E é isso que está mostrado naquele gráfico abaixo, onde, quando eu tinha só o resíduo puro, o lixiviado do resíduo de carvão, eu tinha lá uma fuga das minhocas. E na medida que eu tinha o extrato do compósito, elas não fugiam. Né? Então a gente coloca 80% de fuga. E aqui daí é um outro efeito que é da alimentação. Então mesmo naquele solo elas continuaram se alimentando com esse teste BET-lâmina, que é da alimentação da minhoca. Ou seja, ela não perdeu o apetite dela, ela continuou comendo igual
naquele solo, mostrando então que eu não tinha nenhum tipo de outro contaminante que fosse alterar as características do solo e evitar, por exemplo, ou afetar o crescimento de vegetais ou até uma degradação do próprio solo. E o mesmo efeito a gente observou também nos sistemas aquáticos, usando daí esse outro bioindicador, né, que é uma bactéria que é fluorescente, que mostrou exatamente o efeito que não era, ou seja, que a gente estava conseguindo mitigar e que através do uso, né, desses materiais compósitos, né, a gente tem a possibilidade de obter um material que seja viável economicamente, porque eu estou usando dois resíduos, resíduo de plástico e resíduo de carvão, e que não agride o meio ambiente. E isso até é um exemplo que a gente tem, né, uma empresa aqui que faz móveis de jardim, fez daí um protótipo, né, e usou daí o nosso material, né, o resíduo de carvão, para fazer daí um composto para esses bancos de praça que ficam expostos ao meio ambiente, né, com uma madeira plástica, em substituição daí a casca de arroz. Então, assim, são esses exemplos, né, que eu queria mostrar aqui para vocês. Não é todos, né, juntos, né, ou com o conhecimento que a gente tem, a gente pode contribuir, né, para essa questão aí da sustentabilidade, minimizando daí os riscos para o meio ambiente e para as gerações futuras. Então, até pego aqui um exemplo de um artigo que saiu agora em maio de 2022, né, que ele coloca exatamente essas, o que cada um de nós pode contribuir de alguma forma. Nós, muito mais ainda, por sermos químicos, a gente tem que pensar tudo que a gente vai fazer no laboratório, o que a gente quer fazer na nossa vida profissional, né, no nosso caminho profissional. Então, toda vez que a gente prevê alguma coisa, não só analisar no conjunto, né, para que tenha essa questão aí da sustentabilidade sempre vista. Então, não precisa ser grandes coisas como de pesquisa, mas até mesmo como cidadão. Acho que nós todos somos cidadãos e a gente também tem que pensar, né, por isso que eu boto ali o que cabe a cada um, nós químicos, né, como consumidores, né, como cidadãos, mas conscientes exatamente do nosso papel. Na reciclagem, na coleta seletiva, no tratar o resíduo. Eu acho que aquela contribuição que cada um de nós pode fazer, ela é importante. Por isso que a gente tem que começar, né, nessa questão da sustentabilidade, começar com o efeito mais comum, que são aqueles os 3 R's, né? Reduzir o consumo, reusar e reciclar. Porque o seu consumo, né, o nosso consumo, ele transforma o mundo. A gente não quer o mundo como uma bomba atômica, mas a gente quer o mundo como uma flor. Né? Muito obrigado pela atenção. César, agradecemos muito por essa aula inaugural, por ter nos brindado com todas essas informações, né, e com toda a tua pesquisa ao longo desses anos aqui no Instituto de Química. O teu nome foi pensado para essa aula, né, de uma forma muito especial e muito carinhosa. Então, fica o nosso abraço e o nosso agradecimento pela dedicação do teu tempo para nos trazer essa aula. E esse, pessoal, é um exemplo de como vocês podem, aqui no Instituto de Química, encontrar, né, as diversas formas de pesquisa. Muito em breve estarão sendo divulgadas as bolsas, né, as vagas de bolsas de iniciação científica. Na Congrade a gente divulga sempre para vocês as oportunidades de estágio, mas nós temos na URGS um mural de bolsas, né, então muito em breve vão estar sendo disponibilizados aí as vagas para bolsas de iniciação científica com os mais diferentes professores e professoras, das mais diferentes áreas, né, para vocês também, como alunos do Instituto de Química, poderem contribuir com o desenvolvimento dessas pesquisas. Não sei, pode fazer pergunta, não mordo. Eu acho que isso também é uma coisa que é importante, né? A gente poder trocar essa ideia. Ninguém sabe mais do que ninguém, todo mundo pode contribuir para o desenvolvimento da pesquisa e não tem pergunta boba nenhuma, né? Todas as perguntas são perguntas que são importantes
que ao longo do semestre, ao longo do currículo de vocês, é importante essa interação e aproveitar essa oportunidade que a gente tem de poder discutir pontos. Ninguém precisa ter a mesma opinião, mas a gente precisa ter uma opinião fundamentada no nosso conhecimento, não só conhecimento científico, mas das fontes também que a gente usa. Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Só um comentário. Fala. Das tuas aulas que eu tive contigo, das aulas de polímero que eu tive contigo. Ele tinha que dizer que foi teu aluno, né? Não faz tanto tempo assim, não foi na graduação, na pós-graduação. Contigo com a Raquel, dois pontos marcaram assim que eu não esqueço até hoje, né? Dos polímeros do dia a dia, né? O papel do polímero nas multicamadas da caixa de leite e o tecido das roupas, né? Que às vezes a gente usa um tecido errado, né? Num dia muito quente, por exemplo. Então, são dois pontos que não tem muito a ver com a aula de hoje, mas são pontos que me marcaram nos polímeros do dia a dia, né? Que a gente está usando cotidianamente. Alguma pergunta, pessoal? Eu queria fazer um comentário sobre o plástico biodegradável e o problema do microplástico. O microplástico até acaba sendo mais perigoso, assim, né? O que acontece, né? Acho que esse é um ponto também, eu não cheguei a tocar, mas microplástico também é um ponto que a gente ouve bastante. E tudo assim, o microplástico, toda vez que tu lava a roupa, o próprio exemplo que o Marcelo falou, tu vai lá na tua máquina, tem lá um monte de pelo, o que é aquilo lá? Microplástico. Então, o maior resíduo que a gente tem de microplástico é na lavagem de roupa. Porque ele vai se esfarelando, daí solta, então a gente tem bastante resíduo ali. Claro que existe assim o processo, teve um tempo atrás que tinha aquele plástico óxido biodegradável, que daí a gente diz assim, até que ponto é bom degradar? Porque se eu degrado em pedacinhos pequenos, é mais fácil eu juntar uma sacola plástica do chão do que eu ver um monte de farela, porque eu não consigo juntar. Uma sacola plástica eu pego aqui. Agora, se aquela sacola plástica se transformar em 10 mil pedacinhos de 1 milímetro, aquilo ali não tem. E se vai para o oceano, alimento, entre aspas, sim, e vai para o oceano, vai tranquilo. Né? E a gente tem que ver também assim, o plástico, a maior parte dos plásticos eu falei como uma vantagem de ele ser leve. Em termos de poluição de oceano é uma desvantagem, porque por ser leve ele boia, ele flutua, e isso daí faz com que os peixes também entendam que aquilo ali é um ser vivo. E por isso que dá todo esse processo de tartarugas, porque ele vê o negócio se mexendo, o negócio está se mexendo, está vivo, mas na realidade ele está boiando. Porque se ele afundasse, porque tem plástico que afunda, ele fica lá no fundo. Claro que tem alguns peixes que são como o camarão, assim, né, que ficam lá no fundo, mas daí não daria tanto problema de poluição visual e de contaminação, principalmente para os animais aquáticos que a gente tem. Então é bem aquilo. Né? Mas o microplástico, ele tem essa característica que ele não é fácil de remover do meio. Ele vai, principalmente para os animais aquáticos, e ele pode ser gerado pelo próprio uso do dia a dia do material, porque vai desgastando, vai soltando, solta pelo, vai aquilo ali vai diminuindo. E também por vários produtos, né, que a gente usa, principalmente no setor de cosméticos. Quando assim, tem aqui os brilhos, né, eu faço aqueles brilhos, uma sombra, puxo, glitter, né, tudo aquilo ali, é tudo microplástico. E aquilo ali, quando eu lavo o rosto, eu faço a limpeza aqui da maquiagem, vai tudo direto pia abaixo. Então não precisa nem se degradar. Então por isso assim, reduzir, aquela coisa, tem até os 5 R's, né? Os 5 R's é repensar. Repensar a sua forma de consumo, né? O seu estilo de vida para exatamente não prejudicar as gerações futuras. Então não é um resíduo da biodegradação só, né? Também é de vários outros. Não precisa ser uma biodegradação, mas uma degradação mecânica já gera daí microplástico. E muitos dos materiais que a gente usa no dia a dia, eles já encontram polímeros em tamanhos menores do que 5 milímetros, porque microplástico é mais ou menos de 1 a 5 milímetros. É isso, né, Marcelo? É o biólogo. Então, pessoal, né, para a gente conseguir se organizar dentro do horário, que faltam poucos minutos para encerrar, e eu acredito que muitos de vocês precisam
pegar os ônibus. Né? A gente pode disponibilizar depois Pode, acho que vai ficar no canal. Fica no canal do YouTube, aí vocês também têm o contato do professor César, se tiver alguma dúvida. Tá? Mas aí depois eu posso passar para vocês. Agradecemos muito a presença de todos aqui nessa tarde de hoje. Uma alegria encontrá-las presencialmente. Encontramos agora vocês nos corredores, nas salas de aulas, lá na Congrade, e esperamos vocês, né, quem puder estar participando do nosso evento do Dia do Químico no sábado. Tá? Muito obrigada. 9h30. Às 9h30 da manhã, lá no campus. A minha turma de caminhos profissionais, nós nos encontramos na próxima terça, pessoal. Thank you.